Olá, é um prazer conversar com vocês. Eu sou a professora Kátia Gardênia, da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou pedagoga com mestrado e doutorado em educação. Atualmente estou como diretora acadêmica do Centro de Educação Aberta e à Distância. Trabalho com a disciplina de metodologia de pesquisa, também na coordenação dos estágios para o curso de licenciatura em pedagogia. É um prazer para a gente conversar um pouco sobre a formação de professores. Agradeço imensamente ao professor Ismael pelo convite. Hoje, a nossa proposta é discutir um pouco sobre a formação de professores. Eu coloquei como tema em destaque porque nós vamos aí percebendo que essa formação ela não é simples e que às vezes a gente tem algumas luzes e algumas sombras ao longo do contexto social. A formação de professores ela agrega uma complexidade muito grande. Diferente das demais formações, essa formação ela tem duas dimensões distintas que se complementam, que é uma formação acadêmica, é essa formação que nós temos aí ao longo da faculdade, ao longo dos cursos de ensino médio. Então, nós temos essa formação acadêmica dentro da escola e temos a formação cotidiana a partir das experiências de vida. Essa formação cotidiana, ela vai acontecer ao longo do nosso processo de ensino e aprendizagem. Nós temos, ao longo desse processo, essa formação, e que a gente muitas vezes nem percebe, mas que está lá. Nós pensamos, então, em uma formação com dimensões distintas, e trazemos, né, a nossa bagagem do nosso cotidiano, da nossa formação enquanto sujeitos que somos ao longo da nossa vida. Partindo dessa formação do cotidiano que nós temos em relação ao professor, a gente percebe, e nós temos como referência a professora Inês Teixeira, que sempre trouxe para a gente que é fundamental compreendermos essas dimensões. Essa formação, o professor, ele vai se formando professor enquanto sujeito que é. E como que é isso? Bem, essa formação, ela vem no momento que nós temos o contato com a escola, no momento que nós estamos lá desde a formação inicial, lá no ensino fundamental, nós vamos tendo como referência alguns professores. Então, nós vamos nos formando naquele contexto. Nós temos situações, por exemplo, onde um professor fez a diferença e traz para a gente esse desejo de uma formação próxima, parecida com aquele professor. Por exemplo, no momento, na minha infância, quando eu recebia algum incentivo por parte do professor, eu sempre pensava assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero ser uma professora, mas dessa mesma forma. Por outro lado, nós temos também as nossas resistências nessa questão dessa própria formação. É um exemplo que eu brinco e que eu costumo trazer, é que na quinta série, no dia de São João, eu fui à aula, mas não haviam suspendido as aulas, né? Teria aula normal. Então, de uma turma de 42 crianças, né, pré-adolescentes, estivemos 3 colegas. E quando chegamos, para nossa surpresa, ao invés da professora ficar feliz, ela ficou muito revoltada
e colocou a gente o horário todo escrevendo no quadro. Nunca mais irei à aula no dia de São João. Então, naquele momento, após tantas horas escrevendo e apagando um quadro, eu pensei, nossa, nunca quero ser assim, né? Essa professora despertou em mim algo que não foi bom e que a partir daquele momento eu pensei, não, isso aí não dá para a gente trabalhar dessa forma. Então, a docência, ela vem na nossa formação ao longo da vida. E é até mesmo por esse motivo que a gente encontra tantas pessoas falando sobre educação sem ter acesso a outra dimensão, a dimensão acadêmica, a dimensão da construção dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos técnicos. Então, todos, a partir dessa dimensão da experiência cotidiana, se acham no direito ou se acham com um certo grau de competência para falar sobre educação, né? Então, nós temos aí essa questão dessas dimensões que são distintas, que se complementam e que fazem parte da nossa formação enquanto docente. Um outro aspecto muito importante que a gente tem que trazer quando a gente fala da formação de professores é a importância das relações, das interações na docência, porque nós passamos por isso o tempo todo. É como nos relacionamos com o outro, como interagimos dentro do nosso ambiente de trabalho. E isso necessita também da formação. A formação para que a gente possa desenvolver a sensibilidade da escuta, do diálogo, de participar e ter a clareza que o conhecimento ele é construído juntamente, conjuntamente. Não é algo a ser simplesmente transmitido, né? Então, isso é muito importante. Dentro das nossas formações ao longo aí, nós temos como que você percebe hoje essa interação do estudante, e aí nós temos aqui várias pessoas que estão participando, que são estudantes, e temos aquelas também que já tiveram em algum momento a formação, por exemplo, num curso de magistério, mas como que é isso? O que que te despertou para a questão da sensibilidade, que é tão necessária? Então, ao longo dessa formação, nós precisamos ter esse cuidado em buscar esse desenvolvimento da sensibilidade, da escuta, da capacidade, das competências, porque nós temos aí, na questão principalmente das competências, a necessidade de trabalhar não apenas os aspectos técnicos que envolve a docência, mas também os aspectos que vão para além, que a gente acaba lidando também com a convivência, com a afetividade, com a capacidade de desenvolver a escuta e o olhar acurado em relação ao outro. Esses cuidados, nós, caso a gente não tenha ao longo do momento que adentramos essa formação acadêmica, é necessário que a gente desenvolva. E eu estou colocando isso como professora, porque a partir do momento que a gente começa a desenvolver essas outras habilidades, competências, é que a gente consegue trabalhar melhor a questão da docência. Mas a docência como uma profissão, tá? E não como um dom, simplesmente. Essa docência como um espaço profissional de atuação que nós temos à frente a partir do momento
que formamos a partir do momento que concluímos um curso de licenciatura ou até mesmo outros cursos, porque eu conheço várias pessoas que desenvolveram uma formação voltada para outras áreas de conhecimento, não para os cursos de licenciatura, e sim para cursos de bacharelado, e que atuam como professores, como docentes, mas sempre com esse cuidado em buscar uma capacitação continuada que permitir que eles pudessem estar ali atuando. Então, nós temos que refletir de que forma está acontecendo a nossa formação. E a nossa formação também cotidiana. Como professora, no momento da mediação, como que está acontecendo essa construção coletiva do conhecimento? Historicamente, a, a profissão de professor, ela traz aí uma questão muito séria da não valorização, ou melhor, da desvalorização da profissão. Aqui em Minas Gerais, onde eu estou, nós temos pesquisadores como Faria Filho, que contribuíram para a nossa compreensão nessa questão da historicidade que envolve o trabalho docente, porque ele vai trazer, a partir das suas pesquisas, alguns pontos que é muito interessante pensar. Nós temos, por várias vezes, escutado de forma recorrente que o professor não é mais valorizado. Só que essas pesquisas, pelo menos aqui em Minas Gerais, essas pesquisas desenvolvidas por Faria Filho, apontam que o professor, a professora, ele nunca foi bem pago. E o que é mais assim gritante é que as pesquisas vão trazer uma questão de gênero já apontada lá no início da década de 1920, quando as mulheres começaram a adentrar o trabalho docente, quando elas chegam na formação docente para atuarem nas escolas, principalmente as escolas de ensino fundamental, porque eram associadas a uma questão de dom, e era esse discurso que era vendido, né? E dentro da própria sociedade, como se a profissão docente ela fosse um dom, fosse algo que a gente teria que trabalhar como vocação e que não era necessário essa remuneração, esse reconhecimento enquanto profissional. E isso é tão intenso, isso é tão forte, que ao longo dos anos, de várias décadas, as professoras eram as tias. As tias, porque temos aí também uma proximidade com uma proximidade maior, como se fosse algo familiar e não profissional, né? Diferente de outras profissões que a gente percebe dentro do contexto social, elas não estavam, não tinham esse reconhecimento como algo tão próximo, né? Como o fato da professora ser chamada de tia, e no intuito mesmo de mostrar que era uma vocação, que era algo muito próximo e que não caberia e não precisaria dessa profissionalização. No entanto, ao longo dos anos, a gente vem tentando reverter essa situação da questão da profissão docente. E como que é hoje essa profissão docente nesse contexto? No contexto social que temos hoje, nós temos aí uma formação docente voltada para a parte profissional. No entanto, o valor que é destinado ao pagamento
ao reconhecimento daquele trabalho desenvolvido, ainda é bem abaixo do que se esperaria, né? Para isso, eu trouxe até uma charge aí mostrando que há a necessidade de acreditar e de valorizar a docência. Então, nós vemos aí um pai falando, dando uma nota, né, o dinheiro para o filho, e falando, mas não gaste em qualquer bobagem. A criança olha para aquele dinheiro e ainda escuta o pai falando, a gente precisa valorizar nosso dinheiro, filho. E a própria criança responde, o que a gente precisa valorizar são os nossos professores. Então, hoje, a sociedade, da forma como estamos organizados, várias crianças passam muito mais tempo acordadas junto aos professores, por exemplo, em escolas de tempo integral, do que em casa com os seus familiares, né? E o que é isso para a sociedade? O que representa hoje a escola para a sociedade? Então, temos que pensarmos e refletir um pouco sobre esse nosso lugar, enquanto docente, enquanto professores que atuam, né, nas diferentes esferas e níveis de ensino. Um outro detalhe que aí a gente vem nessa questão ainda da formação do docente é a nossa preocupação com a nossa formação. Que tipo de formação nós estamos conseguindo ou estamos aí desenvolvendo? Eu trouxe aí uma frase da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, também para a gente complementar um pouco essa nossa percepção da formação docente. Quem nós temos, assim, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, vejamos, quando eu citei lá no início a minha experiência com uma professora de quinta série, que eu estava naquele momento lá, quinta série, que hoje corresponde ao sexto ano, eu não tinha noção, mas no momento que eu tive acesso a esse conhecimento que o Paulo Freire traz, que eu consegui dialogar com o Freire, eu percebi claramente para mim que neste caso dessa professora, naquele caso lá atrás, ela provavelmente não teve uma educação libertadora, porque ela chegou num momento como professora sendo uma pessoa, uma professora mais opressora. Ela não estava preocupada com a construção do conhecimento, com as possibilidades de ressignificar ou de trabalhar os contextos ao qual nós, estudantes daquela época, estávamos inseridos. Então, com isso ficou muito claro para mim. Hoje, quando eu percebo que o professor ou a professora ela não consegue trabalhar de forma dialógica, ela não consegue reconhecer a importância do diálogo no contexto de formação, a gente percebe claramente que ela não teve uma educação libertadora, que não foi a educação que ela teve acesso naquele contexto lá de formação, ela, ela não foi libertadora. Essa pessoa se tornou uma opressora. E esse é o cuidado que nós temos que ter com a educação, porque a educação, ela liberta a partir do momento que é trabalhada e que é reconhecida dessa forma, a partir do momento que os estudantes são chamados para a construção conjunta do conhecimento, que façam parte dessa dialógica tão necessária para essa construção. Em relação ainda à questão da formação docente, nós temos alguns aspectos no Brasil que a gente deve levar em consideração.
Hoje, eu estou também como coordenadora UAB, o FOP. E é um maior prazer a gente ver que a formação de professores pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil, porque essa formação de professores na modalidade à distância, ela vem contribuir para a democratização do acesso a essa formação. Nós temos aí, a partir de 2006, com o decreto 5.800, a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que é uma política de governo e não de Estado, né? É de governo porque a cada governo que entra, a gente não tem a garantia da continuidade dessa política. A cada governo que entra, são feitas novas negociações e novas previsões, principalmente orçamentárias, para dar continuidade, porque o sistema, o AB, ele vem, nesse decreto, priorizar a formação de professores. E essa formação, ela conseguiu, assim, abranger todo o território brasileiro. Então, é uma formação muito significativa. Se a gente pensar que no modelo da educação à distância, a gente tem essa formação, que é uma formação gratuita, de qualidade, e que é ofertada para todo o território nacional, nós percebemos aí a importância desse sistema UAB. Nós temos também que ter a clareza que a formação na modalidade à distância, ela é bem complexa. Ela é complexa porque envolve vários sujeitos, diferente da nossa formação, que a maioria aí provavelmente teve, diferente daquela formação onde nós estávamos como atores ali da formação, somente o professor, a professora e o estudante, nós temos na modalidade à distância o que o professor Daniel Mil vai chamar de polidocência, porque é uma construção de conhecimento com vários sujeitos. Nessa construção está coordenador UAB, coordenadora de curso, coordenadora de tutoria, professor formador, tutor, equipe multidisciplinar. Então, são várias pessoas, vários atores com a sua definição de função. Então, nós temos aí complexidade, que para além da complexidade que já é a nossa formação docente, quando ocorre presencialmente, na modalidade à distância, nós temos também essa, temos agregada essa maior complexidade. Para além disso, eu coloquei um destaque, uma pessoa debruçada sobre a mesa, porque é o que acontece, né? A nossa maior entrave na formação na modalidade docente, a modalidade à distância. Nós temos o nosso cansaço e temos que desenvolver uma outra habilidade que a gente não costuma ter, que é a disciplina de fazer as atividades e de acompanhar, por exemplo, diariamente ou semanalmente as atividades. Porque, caso contrário, a gente não consegue avançar nos cursos. E um detalhe, né? O perfil de quem faz um curso na modalidade à distância, a maioria são trabalhadores. A maioria é trabalhador, é aquela pessoa que todo dia passa no trabalho e chega um momento e quer fazer um curso, mas não tem disponibilidade para participar desse curso presencialmente. Então, tem essa opção. Só que essa opção, ela traz essa necessidade de desenvolver essa disciplina de estudo, de horário de estudo, para dar conta. E aí que é fundamental
para as pessoas que estão fazendo um curso na modalidade à distância, o apoio, mesmo que à distância do tutor, mesmo que à distância de outros colegas, né? Então, é muito importante que a gente saiba que a educação, na modalidade à distância, ela traz esse fator que é um dificultador, a necessidade dessa disciplina. Além disso, nós temos aí um contexto hoje diferente, tá? Nós tivemos, em 2019, a portaria 2117, que autorizou as instituições de ensino superior a ampliar até 40% a carga horária de educação à distância em seus cursos presenciais de graduação. Isso independente, em cursos tanto de licenciatura como de bacharelado. Então, nós temos 40% que pode ser ofertado à distância. E, por outro lado, nós tivemos recentemente, né, desse ano, a resolução CNSTP número 4, que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica, né? Que são os cursos de licenciatura, os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura. Só que aí, já nessa portaria, nós temos a obrigatoriedade de 50% do curso presencial. Então, veja bem, um momento delicado que nós estamos vivenciando, né, dentro do contexto de formação brasileira. Porque se nós temos o que é, afinal de contas, modalidade à distância e o que é presencial? Porque a partir do momento que um curso ele pode ter até 40% da sua carga horária à distância, isso um curso presencial, nós temos, em contrapartida, os cursos à distância, com a previsão, os cursos à distância, tá, de licenciaturas, com a previsão de 50% presencial, né? Então, como que fica isso? É para refletir mesmo. Afinal de contas, nós teremos modalidades distintas, nós teremos modalidade à distância, curso presencial, né? Em que medida que não se tornará uma coisa única, né? Uma única modalidade? Não sei, não sei. E aí eu trouxe mesmo, foi para pensarmos, refletirmos, e para que vocês tenham conhecimento das discussões que estão acontecendo hoje no contexto de formação, principalmente de formação docente. Eu trouxe algumas referências para que vocês pudessem ter conhecimento. Essas referências é interessante que vocês possam depois darem uma olhada, porque diz respeito à formação docente. Eu coloco que a gente, na formação docente, nós estamos nesse contexto, nós temos que refletir muito vários aspectos, a complexidade que tem envolvido essa formação, que tem envolvido esses profissionais que atuam como na área de educação, esses profissionais da docência que atuam na área da educação, porque temos claramente aí já apontado um apagão de professores para daqui uns 20 anos. Só que em que medida que a gente consegue pensar em como reverter esse processo, né? E aí a gente pensa nas lutas que nós temos que travar, nas lutas em relação à valorização do profissional da área da educação, e que tem que começar por nós enquanto profissionais que já atuam na área de educação,
e por vocês que ainda estão em formação, para que a gente possa reverter essa situação, tá? Então, essa minha fala foi mais no sentido que vocês possam conhecer um pouco esse contexto, os nossos desafios que aí estão postos e como que a gente pode pensarmos e superarmos esse desafio. E voltar um pouco também para a formação de vocês. Na formação, que vocês acreditem que vocês possam sim, né, formar com uma qualificação em um curso muito bom, reconhecido, qualificado, gratuito. Isso é fundamental para que a gente possa mover, continuar girando essa roda que é a roda da docência, da formação de docentes. E para além disso, que vocês possam sim, a partir deste momento, a partir do momento que vocês iniciam a formação de vocês, que vocês possam também pensar na formação continuada, porque o ser professor traz isso, essa necessidade dessa formação continuada, porque a sociedade ela é dinâmica e a questão do conhecimento, nós temos ampliado muito o conhecimento, né, gerado muito conhecimento, e é necessário que nós que estamos aí, ou já atuando, ou que pretende atuar na área da educação, que nós possamos acompanhar. E para isso é fundamental a nossa capacitação continuada. Eu trouxe, dentre isso tudo, eu trouxe também o cuidado que nós devemos ter em relação à nossa saúde, como profissionais da área da educação. E para que a gente possa pensar um pouco sobre essa questão, eu trouxe o poema O Saber Viver, da Cora Coralina, que é: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Desejo a vocês que vocês consigam, sim, e que saibam viver, saibam reconhecer a importância do afeto, a importância do cuidado que devemos ter, primeiramente conosco, depois com os demais. Muito obrigada.